Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos iniciando a gravação de mais um episódio do podcast, hoje aqui com a nossa querida pastora Mariane, que irá contar um pouco da sua história de vida, um pouco da história da sua família e mais alguns detalhes aí que os seguidores estão curiosos para saber. Primeiramente, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal do YouTube, seguir também nossa página no Instagram e compartilhar com seus amigos esse vídeo. Também gostaria de agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui fazendo esse projeto que foi plantado no meu coração e semeado com o apoio do Mike Fotógrafo, da Ana Joyce. Agradecendo hoje aqui também a presença do pastor Heitor, pai da pastora Mariane, que está aqui nos bastidores. O senhor me faz sentir como o Jô Soares aqui, pastor, com esse bastidor cheio de gente aqui. Uma pena que não é ao vivo. Quem sabe um dia a gente, se for da vontade de Deus, a gente começa a gravar esse programa ao vivo daqui a um tempo. Mas hoje é um programa gravado, então já fica aqui o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, dependente do horário que você for assistir. Pastora Mariane, seja muito bem-vinda. Como a senhora está? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. A gente se alegra também com a presença da senhora, tá? Como que está sendo esse primeiro semestre do ano, pastora? Está sendo corrido. Uma vida de mãe atípica não é nada tranquila, né? Uma mãe pastora. Então, esses 6 meses aí foi de muita terapia, né? Graças a Deus, o Eliel faz terapia todos os dias, desde janeiro. Né? Vou estar falando certinho ainda, mas está sendo corrido. Graças a Deus, porque é o que a gente precisa, é o que ele precisa. Então, está sendo bênção mesmo. Não, é uma maravilha que eu vejo que a senhora fala isso com um sorriso no rosto, né? Eu vejo que as mães, às vezes, destacam a questão da privação de sono dentro da maternidade, né? Então, com certeza isso faz parte da vida da senhora, mas a senhora fala sobre isso com um sorriso nos rostos, né? Pastor, aqui a gente fala sempre para o nosso público, a gente começa apresentando e com certeza ninguém melhor do que a senhora para apresentar a senhora. Qual que é a sua profissão hoje? Quais são, além de mãe, quais são as responsabilidades da senhora? Eu me formei em geografia, né? Eu sou professora de geografia. Me formei em 2012, né? Já tenho mais de 10 anos de formação, sou professora. Trabalhei na prefeitura, em vários setores, principalmente dando aula, mas hoje eu sou de casa, né? Sou de cuidar dos meus bebês, né? Abrir mão do meu trabalho, abrir mão de estar ganhando, sendo remunerada para estar cuidando deles. Principalmente o Eliel, que precisa muito, né, do meu tempo. Então hoje em dia só fico em casa com eles. Trabalho bastante. Faço pão para vender, faço coca, faço bolo, né? Mas é um extra que eu faço para ajudar a casa. Mas eu sou professora de formação. Certo, porque com relação ao pão, à cuca, né, esse produto que a senhora faz, eu fiquei sabendo que a senhora vende muito bem esses pães. Não dá para... O que eu faço no dia não dá nem tempo de... Às vezes dá em briga, tira do fulano, dá pra mim, mas não dá. Todo mundo querendo o pão da pastora, né? Então tá bom. Pastora, vamos começar pelo início, agora que a senhora já se apresentou para o nosso público, a senhora já disse que a senhora já foi professora de geografia, né? Que a senhora é pastora, que a senhora trabalha aí hoje fazendo os pães como uma forma de auferir renda diante da necessidade da senhora de dedicar o seu tempo ao seu filho, né? Vamos contar um pouquinho sobre a vida da senhora, né? Algumas particularidades aí, porque eu fiquei sabendo que essa entrevista está muito esperada, então tem muita gente curiosa para saber um pouco mais sobre a vida da senhora. Aonde que a senhora nasceu? Aqui em Jardim mesmo, sou jardinense, né? Nasci em Jardim, mas fui embora para Guelópolis no mesmo dia que eu nasci. A senhora é natural da região. Somos daqui mesmo. Que legal. E como a sua família era formada na infância? Bom, na infância, assim, sou uma pessoa muito grata a Deus, porque eu tive pai, eu tenho, né, não tive, eu tenho pai, tenho mãe, tive desde a infância
pais presentes, pais que estiveram comigo o tempo todo, que me deram apoio, proteção, carinho, que me deram casa, comida. Então eu não tenho que reclamar da minha infância, né? Como começamos. Eu só tenho memórias boas da minha infância, só assim, tem muita gente que infelizmente que a gente conversa, minha infância foi triste, minha infância foi sofrida, mas a minha foi maravilhosa, assim, é a infância que eu desejo para os meus filhos hoje, que eu me empenho em dar para eles, né? Então, foi perfeito, né? Fui criança mesmo, né? Na época não tinha celular, não tinha tablet, não tinha nada disso, então a gente brincava mesmo na terra, brincava de boneca, brincava até mocinha já era brincar. Então, sou muito grata a Deus por isso também. Uma infância bem raiz, né? Como dizem na chácara. Legal, que maravilha. Com certeza essa estrutura familiar bem montada, sim, viver cada fase de uma vez, reproduz muito na saúde mental de um adulto. Com certeza. E quando a senhora começou a frequentar a igreja? Nossa, já faz um tempinho, né? Hoje eu estou com 31 anos, eu entrei na igreja com 14 anos. Quando eu tinha, antes de completar 15, foi um dia dos pais, e meu pai, na época, ele bebia bastante, né? Ele está aqui para me ouvir, né? Ele sabe. Ele bebia bastante e eu odiava aquilo, né? Porque eu não gostava que meu pai bebia, era triste para mim. E aí, foi um dia dos pais, eu falei que naquele dia dos pais eu queria levar meu pai para a igreja. E aí ele falou que ele não queria ir. E aí eu não sei, entendeu? Porque eu sempre fui uma boa menina, uma boa filha. Peguei e bati a porta do quarto. Falei, eu sabia, porque eu odeio esse barulho dessa lata de cerveja abrindo, falei pra ele. E eu bati a porta do quarto. E aí ele falou, tá bom, guria, nós vamos ir na igreja. Ele falou, e aquele dia foi a primeira vez que a gente foi no culto. Meu pai foi ainda com cheiro de cerveja, de bebida. Eu nunca esqueço, colocou o cravo assim no bolso para ir mastigando, para tentar tirar o cheiro. E aí daquele dia em diante a gente nunca mais saiu da igreja. Já fazem 17 anos que nós estamos aí e não pretendemos sair desse caminho. Foi a melhor escolha que a gente fez na vida. Aquele dia, aquela minha atitude resultou, numa coisa boa, Eu levei meus pais para a igreja. A gente sempre fala da importância das crianças, jovens, adolescentes estarem na igreja, irem para a igreja, porque é eles que levam os pais, a maioria, né? Tem criancinha que vai no cultinho na igreja hoje, daqui a um dia até os pais lá. Então eu levei meus pais e hoje meu pai é o pastor da igreja, já faz 12 anos que ele é o pastor da igreja. E isso é assim, um motivo de muita alegria para mim, né? Muita honra eu ter feito parte disso e depois veio a minha família através disso tudo, né? Não, que interessante, porque não é uma história muito bacana, né? Dessa transformação que foi para a família toda da senhora, né? Ali Deus já falou no nosso coração naquele dia, né? A gente sentiu, lá, lógico que no comecinho foi um pouquinho mais difícil, né? Passando nos dias que a gente começou a ir, se envolver com as coisas de Deus, nunca mais, falando assim, não, é isso aqui que a gente quer para nós, né? A gente encontrou a paz que a gente buscava e aí até hoje, nunca falamos assim, nós não queremos mais ser da igreja, não, nunca. A gente está lá por causa do Senhor que nos salvou, então a nossa alegria é servir esse Deus, que a gente tem. E já há 17 anos na mesma igreja, nunca mudamos, sempre estamos lá. Mudamos o nome só às vezes por conta de estatuto, alguma coisa ou outra, mas a igreja é a mesma já. Eu percebo na minha pouca experiência que Deus às vezes precisa de uma pequena oportunidade para agir no coração de uma pessoa. É verdade. Que nem foi com a senhora, com o pai da senhora, né? Isso. É maravilha. E gostaria de perguntar para a senhora, na verdade, fazendo só um comentário antes, com relação a crianças na igreja, eu escuto às vezes pais dizendo que, já escutei na verdade, esse assunto, de pais dizendo que não vão com os filhos na igreja porque eles não sossegam, não se comportam, mas eu já vi líderes religiosos dizerem que não, levem mesmo assim. Fui na igreja, mas não consegui prestar atenção porque meu filho não parava, às vezes criança de colo, não parava de chorar. Não, mas leva mesmo assim, porque é o caminho, faz parte da caminhada, tá? Exatamente. Pastora, já falamos um pouco aqui sobre onde a senhora nasceu, como a senhora e a família da senhora entrou para a igreja,
e também sobre a importância de iniciar as crianças, né, dentro da igreja também, né, para que elas desde muito novas já conheçam a palavra. Até se a senhora quiser falar um pouco mais sobre isso, fique à vontade. Mas quero lhe fazer uma pergunta que desde o início eu pensei nisso, né, já é uma curiosidade minha. Como a senhora se tornou pastora e qual é o processo para se tornar pastor? Bom, primeira coisa, chamado, né? A gente tem que ter o chamado de Deus. Não me lembro exatamente quantos anos atrás, né? Eu e minha família, acho que mais de 10 anos atrás, eu e minha família recebemos uma palavra, né? Nós estávamos num retiro, nós estávamos na hora certa e no lugar certo, porque Deus quer que a gente também se mova para o lugar certo, né? Nós estávamos no retiro e um pastor profeta chegou em nós, nos abraçou e falou que nós éramos uma família sacerdotal, que era uma família de sacerdotes, de pastores. E isso a gente nem pensava nisso, né? A gente era membro comum da igreja, né? Só frequentava e tal. E aí a gente recebeu essa palavra. E aí meu pai foi ordenado, quando o nosso pastor foi embora, né? Falou que ia ser ele pastor e tal, tudo bem. O tempo passou, né? 10 anos aí do ministério do meu pai, eu acabei me casando, né, com meu esposo, e ele também tem um chamado, né? Ele desde criança já também recebia palavras, o Senhor sempre usava alguém para falar, você é um pastor, você tem liderança, né? Você tem que ter uma liderança em você. E aí casei com o meu esposo e recebemos palavras também que nós também seríamos pastores. Nós nos movemos muito pelo profético, né? Deus usa as pessoas, Deus usa os profetas para nos dar direção, né? Não adianta a gente achar que vai descer um anjo do céu, vai se materializar na minha frente e vai me dizer o que eu tenho que fazer. Deus usa as pessoas, né? A gente tem que acreditar no que Deus está falando com a gente através do ser humano que está aqui, né? Pessoas usadas por Deus, né? E aí nós recebemos essa palavra, o nosso pastor ano passado, né? Meu pai comentou, né, sobre a ordenação do meu esposo. E aí o nosso pastor ligou, nosso pastor presidente, nós temos pastores acima de nós, né? Nós não somos sozinhos no mundo, nós temos sempre alguém que a gente conversa, que a gente passa, né? A gente está assim, a igreja está assim. É uma cobertura espiritual que fala que a gente anda sempre. O nosso pastor tem o pastor dele, que tem o pastor dele, então a gente nunca está sozinho, né? Então, nosso pastor nos ligou, que o pastor presidente ligou, né? Vamos ordenar o pastor Marcos? Vamos ordenar o pastor Marcos, ele, né, tem chamado e tal. E a pastora Mariane também nós vamos ordenar. Para mim foi um susto, porque eu achei que ia ser só o meu esposo, né? Não achei que eu ia ser ordenada ainda, né? Não sei porquê, né? Mas quando ele falou, eu falei, amém, né? Por que não? Né? Se esse é meu chamado, por que correr? O coração estava tranquilo? Sim, fiquei em paz, né? Se meu pastor está falando, se ele me deu a direção, se recebemos palavras há muitos anos atrás, por que não? Né? Então, falei, eis-me aqui. Então, vamos lá. Não me importa as críticas que eu vou receber, não me importa as lutas que eu vou passar, não importa o que vão me dizer, né? Se é esse que Deus quer para mim, eu vou. Mergulhei em tudo, né? Então, hoje eu tenho exercido o ministério junto com meu esposo é o pastor auxiliar, nós não somos titulares ainda, né? E meus pais são os titulares, nós ajudamos, tudo que eles precisam. Ele até brinca que meu esposo é o executivo, que ele manda, meu pai manda e ele executa. E a gente está aí para servir as pessoas, a gente gosta bastante. Eu trabalho muito com as crianças, né? Como você falou, como você perguntou, eu sou pastora do Ministério Infantil, abaixo de mim eu tenho 2 coordenadoras, essas coordenadoras uma do Ministério dos pequenininhos, outra dos maiores, e todos os domingos eu estou com as crianças dentro da sala, eu levo eles, eu ajudo, eu faço, eu organizo minha equipe, tudo para eles estar trabalhando com as crianças, e é maravilhoso, né, trabalhar nessa obra. Eu sempre gosto de dizer que Deus cuida da gente, cuida da dor da gente quando a gente cuida do outro. E ser pastora é cuidar da dor do outro, é eu me preocupar com o outro, é eu ir atrás, é eu me preocupar com as crianças, fazer uma oração com quem está precisando. Esses dias nós chegamos na igreja, uma irmã estava muito aflita, disse que não dormiu à noite, com ansiedade, com crise de ansiedade. E estava só eu e meu esposo e ela na igreja, e nós oramos com ela e pudemos dar um abraço, ela chorou, e ela no outro dia me procurou e falou, pastora,
nossa, eu estou muito bem depois que vocês oraram comigo, depois daquele abraço. Então, isso faz tudo valer a pena. Faz tudo assim, nossa, estou no caminho certo, não me arrependo disso, né? Como pastores, nós temos uma célula na nossa casa, que a gente tem mais de 20 jovens que vai lá. Então, é fácil? Não é, porque o Eliel é super agitado, tem horas, né? E aí, cheio de jovens na minha casa. Ontem, na nossa célula, foi punk. O Eliel agitado, correndo pra cá e a Eli pra lá, mas é uma honra servir a Deus com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. Que maravilha, né, gente? Olha que bênção mesmo. Então é por meio de um chamado dos pastores ali que estão acima da igreja de vocês. São pastores que nos conhecem há muitos anos, né? Sabe do nosso coração, nos conhece mesmo, né? A gente é o que a gente é. A gente não é uma coisa na igreja, uma coisa fora da igreja, né? Nós somos a mesma pessoa dentro ou fora, né? Então, são pastores que conhecem o nosso chamado, conhecem a nossa história, a nossa vida. Então, falam, não, vocês têm um chamado, Deus quer usar vocês nessa área. Então, bora lá. Que maravilha. Olha, eu acho que com relação a esse tema do chamado, eu não posso deixar de dizer que eu entendo o que é isso, né? Porque eu tenho também um testemunho sobre isso, porque quem me vê indo na igreja hoje, participando das missas, né? Eu também faço, hoje em dia eu estou só na equipe litúrgica, né? Faço leituras. Hoje, inclusive, temos uma lá na São Pedro de São Paulo. Em 2019 eu estava afastado da igreja, não estava participando, e o padre Irvani, eu resolvi ir num domingo na missa. Chegando lá, né, isso aconteceu com mais detalhes, eu vou resumir aqui porque não é o foco. O padre Irvani me convidou para participar de um teatro. E ele nunca tinha me visto, eu nunca tinha falado com ele, eu nunca me inscrevi para participar de teatro nenhum, mas naquele dia, cheguei lá, a gente conversou um pouco, ele me convidou para participar do teatro, eu me neguei no primeiro momento, mas aí ele argumentou comigo que ele queria me convidar para fazer o papel de Jesus, que ele queria fazer o teatro da Paixão de Cristo, que ele já tinha todos os personagens, mas não tinha Jesus. E aí eu disse para ele que para Jesus eu não poderia dizer não. Eu aceitei o convite, fizemos por 2 vezes esse teatro, fiz algumas interpretações de evangelho. Hoje ele não está mais aqui, né? Essa equipe do teatro ela não está ativa, né? Mas agora estou participando da equipe litúrgica e para mim é uma grande satisfação poder contribuir e servir no altar. Assim, eu tenho certeza que preenche o meu coração, preenche os vazios que toda alma possui, né? É muito bom a gente conseguir preencher isso com Deus. Mas com certeza foi a partir de um chamado. Porque se não fosse esse chamado, eu estaria por aí ainda, vou na igreja de vez em quando, né? Aquela rebeldia que o ser humano tem de acreditar que Deus está em todo lugar, de fato está, mas esquecendo de nossas obrigações, que é ir lá emprestar um pouco do nosso tempo, dedicar um pouquinho do nosso tempo, que às vezes é mínimo. A fé, ela né? vem pela pregação. A palavra de Deus diz, né, que a fé vem pela pregação. A minha fé, ela vai ser fortalecida todas as vezes que eu ouço uma palavra. Eu estou na igreja, aonde que vai estar a pregação, né? Vai estar na missa, vai estar no culto. Então, eu preciso estar lá para a minha fé ser fortalecida. Ser desenvolvida, né? Eu consigo, olho para a vida, olho para a história que a senhora está contando, para a família da senhora, né? A gente vê como vocês desenvolveram isso por meio da fé, né? E desenvolvendo também a fé de vocês, isso também eu consigo enxergar, porque eu venho de uma família toda desestruturada, né? Cheguei a ficar 11 anos sem ver meu pai, meus pais se separaram, eu tinha 5 anos. Eu sempre enxerguei dentro de casa as dificuldades que minha mãe enfrentava por criar um filho sendo mãe solteira, sabe? Ela nunca me deixou faltar nada. Hoje ela mora no céu, tenho certeza, e sempre foi uma grande mãe. Ela se esforçou muito, o trabalho dela sempre foi muito pesado. E eu vejo que quando uma família tem a entidade familiar completa dentro de casa, o pai e a mãe, isso flui de uma maneira mais natural, sem pesar muito para ninguém, ainda que exija muito trabalho. Mas eles conseguem fazer isso com alegria, né? com comunhão, com amor, com amizade, com fraternidade, sabe? Então eu vejo casais
que levam seus filhos dentro da igreja, como que eles prosperam ao longo da vida, assim, que seja somente na questão familiar mesmo, tá? Pastor, com certeza esse tema do chamado, né, dá para a gente escrever um livro sobre como foi o da senhora, como foi da família da senhora, e como é, né, esse processo eu acredito que seja transformador, dizer sim para um chamado como esse, né, de se tornar um líder espiritual, né, um líder religioso. E, pastora, voltando um pouquinho para a família da senhora hoje, atualmente, como a família da senhora é formada atualmente? Bom, hoje eu sou casada há 8 anos com meu esposo, o Marcos. A gente está na igreja junto desde os 15 anos, né? Eu cheguei na igreja e aí logo em seguida ele chegou também e nós crescemos juntos na igreja, né? E nós nos casamos em 2015, estamos há 8 anos juntos e nós temos 2 filhos, o Eliel e a Ellen. O Eliel tem 4 anos e a Ellen tem 2. Certo, o Eliel e a Ellen, né? Dando um abraço para Eliel e para a Ellen aqui. A Ellen tem que é a mais velha? É, bebê de 2 anos. Ah, bebê de 2. O Eliel tem 4, né? Isso. Fica aqui esse registro no futuro. Espero que vocês assistam a entrevista da mãe de vocês. Que vai ficar guardado, né? Tem uma outra entrevistada aqui que ela tá com o bebê na barriga, né? Eu falei para ela, essa entrevista aqui vai ser uma lembrança aí para quando sua filha nascer, ela assistir. Olha aí, você estava aqui no forninho e a mamãe estava dando entrevista lá. Bacana, pastor, uma família muito bonita, 8 anos já de matrimônio, né? E desde os 15 juntos, né? Isso é uma grande bênção, né? Não é todo mundo que é agraciado com um relacionamento assim tão puro, né? E de uma dedicação mútua do casal, né? De um para o outro. A senhora disse que a senhora era foi professora por um tempo. Quando que a senhora começou a dar aula? Quando que a senhora deixou de dar aula? Eu comecei a dar aula, me formei e já comecei a substituir no mesmo ano, 2012. Aí foi 1 ano só substituindo, conhecendo as escolas, o pessoal conhecendo o meu trabalho. Em 2013 eu já estava contratada. E aí dei aula por 7, 8 anos, não me recordo bem, eu não sou muito boa de datas, de números. Dei aula por 7, 8 anos e aí acabei não passando numa seletiva que teve. E aí fui trabalhar na prefeitura e fiquei bastante tempo na assistência social também, que é um trabalho que eu gosto bastante, né? De CRAS, CREAS, e aí a gente tem muitas realidades que a gente encontra ali. E aí parei um pouco de dar aula, mas pretendo voltar para a minha profissão. Ah, tá. Então a senhora sente falta da sala de aula? Ah, eu sinto, eu gosto. Ah, tá, legal. E assim, para que o público possa entender um pouco, na verdade a senhora não passou nessa seletiva e foi trabalhar na assistência social, por isso que a senhora no primeiro momento deixou de dar aula, né? E aí por que a senhora deixou a assistente social? Ah, eu engravidei, né, da Ellen, né, 2 anos atrás, e quando terminou os meus 6 meses de licença maternidade, eu peguei um laudo na minha mão, que foi o laudo do Eliel, né? Então, com 6 meses da Ellen, a gente viu que alguma coisa não estava certa com o Eliel, não estava normal, né, o desenvolvimento dele, a gente acabou procurando um médico, e aí, com 6 meses da Ellen, foi quando acabou a minha licença, eu fui na prefeitura e falei, não vou conseguir continuar, né, porque eu acabei de pegar um laudo na minha mão e eu preciso me dedicar ao meu filho agora. A partir de um laudo, a senhora precisou mudar toda a vida da senhora. Isso, eu tive que deixar a minha vida, no caso, porque quando a gente trabalha, a gente tem o dinheiro da gente, a gente tem, né, a nossa vida além da casa, né? E aí eu tive que abrir mão de tudo isso, né, para eu poder cuidar deles. Tudo bem, professora, pastora, né? A gente pode chamar a senhora de vários adjetivos. Então, pastora, a partir de agora, acho que a gente pode entrar nesse assunto que eu particularmente estou ansioso para falar, porque a partir da ideia do nosso projeto aqui, né, que é inspirar pessoas próximas através de pessoas próximas, eu acredito que nesse momento nós vamos poder também esclarecer dúvidas, né, de famílias, de mães que também se encontram
numa condição de maternidade atípica, que é como é chamada, né, a vida de uma mãe, de uma pessoa autista, e talvez a senhora pudesse explicar um pouco melhor sobre isso, né? Gostaria de começar perguntando, agora entrando nesse tema da maternidade atípica, o que é o autismo? Bom, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a fala e a interação social, né, de uma pessoa. E esse transtorno, né, eu gosto sempre de dizer que o autismo ele não é uma doença, ele é um transtorno, é algo que é um desenvolvimento um pouco diferente do neurológico de uma criança, né? Às vezes as pessoas chegam em mim e falam, a gente está orando pela cura do Eliel, e aí eu falo assim, muito obrigada por orar por ele, mas não precisa orar para curar ele, porque ele não é doente, né? Ele tem um transtorno e ele é muito especial do jeitinho que ele é maravilhoso do jeito que ele é. Né? Então, às vezes falam assim, o autismo, ele é uma criança com problema, às vezes as pessoas me perguntam. Ele tem problema, né? Não, ele não tem problema. Às vezes eu tenho vontade de responder, o problema é você quem tem. Ele não tem problema, né? Ele tem um transtorno de desenvolvimento, né? Atingiu a fala dele e a interação social, que é estar no meio das pessoas, né? Às vezes ele também não consegue entender comandos, né? E essas são as dificuldades do autismo. Entendi, não, olha, fica aqui já bem destacado que não é uma doença, é um transtorno, né? Isso. E que ele, no caso, não precisa se curar, ele precisa se desenvolver. Isso, ele vai desenvolver, né? Ele curado do autismo, ele não vai ser, ele vai mudando, ele vai melhorando conforme as terapias vão indo, né? Vão progredindo e vai melhorando cada dia. O Eliel de hoje não é o mesmo Eliel de um ano atrás, então ele vai melhorando cada vez mais. Tá certo, pastor. Não, eu acredito muito que essa nossa entrevista aqui ela vai ter esse conteúdo, esse grau de informação assim, bem alto, né? Que isso aí vai ser muito importante para as mães que vierem assistir, para tentar esclarecer algumas dúvidas, né? Eu fico contente, né, que nem esse projeto, né, ele nasceu no meu coração, assim, né? Eu estava viajando um dia sozinho, pensando na vida, e falei, não, acho que com esse projeto acho que a gente pode, né, não só abrir um canal para que as pessoas possam falar do seu trabalho, falar da sua vida, inspirar outras pessoas, mas que também possam falar sobre conteúdos relevantes, né, para a nossa sociedade, principalmente de Jardim de Alok e toda a nossa região aqui do sudoeste sul-mato-grossense. Quais foram os primeiros sinais, né, que levou a senhora a desconfiar que o filho da senhora possuía essa condição? Bom, que assim eu posso dizer. Quando ele tinha 2 anos e 3 meses, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, chegou aos 2 anos, a gente percebeu que ele não falava mamãe nem papai. E as pessoas perguntavam, às vezes as crianças na igreja até falavam para mim, o Eliel não fala nada com a gente? O Eliel ainda não. Então, como eu era mãe de primeira viagem, eu achei que estava tudo certo, né? Aí a gente tinha aquela conversa de, toda criança tem seu tempo, a gente estava na pandemia, daí eu usei também a desculpa da pandemia, né? Tipo, não tá convivendo com crianças, estamos isolados em casa. E nós percebemos que ele teve um atraso aí no desenvolvimento dele, nessa fala, principalmente de me dá água, mamãe, me dá papá. Ele não pedia nada para mim. Ele simplesmente, se ele estava brincando ali, eu falava Eliel, ele não me olhava, né? Ele não sabia o nome dele com 2 anos. Coisas que, por exemplo, a Ellen, com 6 meses, eu falava Ellen, ela já me olhava. Só que ela veio depois que eu já sabia, né? Então eu já comecei a fazer os testes com ela. E aí, com 6 meses, nada, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e 8 meses, sem o Eliel falar mãe, sem falar pai. Eu falei, não, agora a gente pode ir em busca de um tratamento, a gente tem que ir atrás de um médico, né? E aí comecei a levar ela no pediatra, Dr. Ivan. Dr. Ivan, até quero deixar aqui, né, gravado, porque é uma pessoa que é maravilhosa. Existem profissionais assim que não, são anjos na terra, né? Dr. Ivan, ele é pediatra, ele atende em Bonito agora, mas ele atendia na época no nosso posto de saúde,
E eu comecei a levar ele para acompanhamento mensal de recém-nascido, né? Tá, aos 6 meses a criança acompanhada. E aí levava ele ao junto, principalmente pro doutor Ivan ver ele, né? Porque eu já achava que algo não estava certo. Comentava com minha mãe concordava comigo, daí eu comentava com meu esposo, ele não concordava comigo, comentava com meu pai não concordava comigo. Então toda essa família tem esse dilema, né? Que não, você está procurando coisa, você está caçando problema e tal. E aí comecei a levar no doutor Ivan, na quarta consulta, tratando uma rinite no Eliel, falou: Mari, eu não posso ser negligente, não falar para você que o Eliel não tem sintomas de autismo. Quando ele falou aquilo, parece que abriu um buraco na minha frente. Eu nunca esqueço aquela sensação, porque eu nunca tinha tido antes. E eu caí lá dentro daquele buraco e eu não ouvi mais nada do que ele falou. Eu nunca mais, assim, ele só mexia a boca e eu não ouvia mais o que ele falou pra mim. E aí ele foi muito atencioso, foi muito amoroso comigo. Eu estava sozinha naquele dia com as crianças. Então, assim, eu recebi a notícia sozinha. E aí ele falou: Mara, a gente precisa passar ele para um outro especialista. E aí eu conversei com o doutor daquele dia em diante a gente teve um vínculo muito grande com o doutor Ivan. E na outra semana eu já estava na psiquiatra. Assim, eu não deixei esperar, né? Eu não fiquei esperando a ficar na dúvida, eu não quis ficar no será, né? Já falei: não, vamos atrás desse negócio aí, né? Então, percebi assim, a outra coisa que eu percebia no Eliel no autismo é que a gente chamava ele pelo nome, ele não atendia, principalmente. E a gente achava que ele tinha problema auditivo, né? E aí um dia eu fiz um teste, coloquei, sempre gostou de celular, como toda criança, né? Ele estava longe brincando, coloquei a música bem baixinha e ele ouviu e veio correndo. Falei: não é problema auditivo. Ele não sabe o nome dele mesmo e isso não tá certo. Aí já tive parentes que falaram: ele é bobo, esse menino não escuta porque ele é bobo, né? Então assim, a gente ouviu muita coisa antes de ter um laudo. E porque ele é mal educado, porque ele faz birra, porque ele não te obedece. Então muita coisa a gente ouve antes, né? Mas aí quando eu peguei esse laudo, a história foi outra. Pastora, diante de tudo isso que a senhora, né, introduziu aqui com relação aos desafios da senhora nesse primeiro momento, né, de entender que algo não estava certo, como a senhora disse, né, até o laudo. A senhora mencionou aí a relação com os familiares, né? Eu acredito que talvez o pai da senhora e o esposo, né, eles partiam de um pressuposto de não acreditar que poderia estar errado e preferir acreditar que não, que estava tudo bem, que era a pandemia, que era... Não, e a fase de desenvolvimento da criança, né, ele dentro da particularidade dele viveria, né, conforme... As pessoas falam muito, ele tem o tempo dele. Viveria no tempo dele, justamente, né. Mas eu não deixo de pensar como foi em décadas passadas, onde não havia essa informação, onde com certeza o conceito do autismo era algo muito mais distante, né? Nem talvez assim, pouco divulgado, pouco estudado. 4 anos atrás, por exemplo, era cada 150 crianças um é autista. Hoje, 2023, é cada 36 crianças. É muito. E acredito que não é que aumentou o número de autismo, aumentou o número de diagnósticos, né? Exatamente. E o espectro ele é muito grande. Por exemplo, tem autista que fala, tem autista que não fala. Tem autista que faz isso e outro autista não. Então, o espectro é grande. Então, o diagnóstico ele é muito grande. Então, qualquer falha de desenvolvimento ali já encaixa no espectro. Por isso que é muito grande hoje o número de autistas. Eu tinha notado aqui se o autismo possui algum tipo de classificação. Então, existe essa... Existem, são 3 níveis, né, de suporte que fala. Antes falava que era leve, moderado e severo, né? Hoje essa nomenclatura perdeu, que agora é nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Significa assim, nível 1, ele precisa de suporte em algumas coisas,
né? Aliás, nível 1 praticamente não precisa de suporte, né? Ele pode, por exemplo, ir para a escola sem uma professora de apoio. Nível 2, ele precisa de suporte na maioria das áreas. O meu menino, por exemplo, é 2, né? Ele é nível 2, porque ele tem uma professora de apoio, porque na escola ele precisa, né, de apoio, ele não sabe andar na rua sozinho ainda, então em várias áreas ele precisa de suporte. No nível 3 é suporte em todo tempo, né? Em todo momento a criança precisa de suporte. Tá ótimo, professor. Estou chamando de professor de pastor aqui, acho que vamos seguir até o final dessa forma, tá? Muito obrigado desde já pelos esclarecimentos, né? Com certeza está contribuindo muito para o nosso projeto aqui e com as mamães que vão assistir essa entrevista aqui, que eu pretendo divulgá-la muito, porque aqui vai ter muita informação importante aí que as pessoas precisam saber, né? Para que elas possam tomar os cuidados necessários. Eu gostaria de ter tido, por exemplo, né, informação antes, né? Porque quando o doutor Ivan falou para mim de autismo, eu ouvia falar algumas coisinhas assim, mas bem vago. Hoje em dia a gente maceta as redes sociais sobre autismo, para que as pessoas falem assim, não, eu tive acesso à informação, não fui atrás porque eu não quis, né? Mas eu na minha época eu não tive muito acesso, já tem vai fazer 2 anos que a gente tem um diagnóstico. Então eu gosto bastante de postar, de falar, para que as mães ouçam, né? Aonde que tá, se tá tudo certo, se precisa de ajuda. Esse tratamento, se iniciado o quanto antes, ele tem mais eficácia? Sim, com certeza. Hoje em dia eu já vi, não sei exatamente, mas tem crianças que é diagnosticada com 1 ano e meio, com 1 ano, né? Acho que antes de 1 ano, não sei exatamente se tem como diagnosticar, mas eu acho que tem sim. Porque a Ellen já tinha vários desenvolvimentos até 1 ano. Mas quanto antes começar o tratamento, melhor. O Eliel começou com 2 anos e 9 meses. Ele começou na TO, na terapeuta ocupacional, né? Então, 1 ano ele já era outra criança, né? A gente tem os 3 níveis de suporte. Se ele fazer as terapias, a gente cuidar bem e estimular, ele pode trocar o nível de suporte dele. Ele pode sair do 3, ele pode ir para o 2, ele pode ir para o 1. Então, o Eliel é 2 hoje, eu quero que ele seja 1, né? Se ele não vai precisar mais de professora de apoio, é o que eu quero. Que ele consiga ir para a escola, ele consiga se cuidar sozinho, né? Então, porque eu peguei o diagnóstico em dezembro, em janeiro ele já estava na terapia. Já começamos, nunca parou de fazer. A gente não tinha aqui ainda na nossa cidade a terapia ABA, agora em janeiro vieram para cá 2 psicólogos de Campo Grande, se mudaram, a gente já colocou eles lá, né? Ele com os psicólogos e nunca paramos. Eu tinha notado aqui para perguntar para a senhora, e já aproveitando que a senhora entrou nesse tema, né? Como que funciona o tratamento? O tratamento é assim, a gente pega um laudo, né, da psiquiatra no caso, e lá no laudo tem todos os passos que a gente precisa dar. Isso é muito importante, por isso é importante neuro, psiquiatra, porque ela dá a direção pra gente. Quando eu peguei aquele laudo, eu falei, meu Deus, terapia ocupacional, o que é isso? Eu peguei lá terapia ABA, meu Deus, o que é isso? É uma sigla em inglês ainda, para análise do comportamento aplicado. Não entendi nada. Daí fui pro Dr. Ivan, meu pediatra, né, outras profissionais aqui da cidade, né, uma fonoaudióloga me falou, tem uma terapeuta ocupacional em Bonito. Na outra semana, foi em questão de semanas, uma semana eu peguei, o Dr. Ivan me falou, na outra semana eu peguei o laudo, na outra semana eu estava na terapeuta ocupacional. Eu não parei, né, já fui pra cima, né, eu caí no buraco, mas quando eu saí do buraco, eu saí de lá com uma força total para lutar por ele. E quando eu cheguei na TO, ela me explicou muito sobre autismo, né, tenho um carinho muito grande pela terapeuta, que é a Cris, lá de Bonito. Ela nos recebeu, ela nos explicou sobre autismo, como desenvolveria, né? E aí ele faz terapia, né? Tivemos que parar lá em Bonito agora, faz recente, porque ele começou aqui todos os dias, então ficou bem puxado. Eu sempre gosto de dizer que ele é criança também, apesar de autista, ele é uma criança. E todos os dias na terapia, de manhã, de tarde, então ele cansa. E eu deixo de ser criança um pouquinho também, porque eu falei, não, todos os dias ele vai no ABA, então vamos parar lá em Bonito, né? Porque, tadinho, tem que ir lá em Bonito, viajar, ir para a escola, então vamos deixar de ser criança também. Com
certeza, né? Ele está vivendo uma vida com muitas responsabilidades, muitos compromissos, mas tem que lembrar sempre que ele é criança também, né? E quais são, assim, na opinião da senhora, principais cuidados que a senhora tem que ter com ele, que outras mães têm que ter com seus filhos nessa condição? São muitos cuidados. Por exemplo, eu sempre sou tida como uma mãe um pouquinho chata, porque eu não deixo ele ir com todo mundo, com as pessoas, né? Deixa ele alguém aqui em casa, não deixo. Fica muito perto de mim, ele fica com os avós, que conhece desde que nasceu, né? E eu não deixo muito ele longe, porque ele precisa de cuidados especiais, né? Por exemplo, a comida, ele tem seletividade. Se ele acha na comidinha dele, se ele acha qualquer coisa que seja pastoso, que tenha uma textura diferente da boca dele, na hora ele dá ânsia de vômito nele. Isso não é que ele é fresco, ele tem a seletividade alimentar. Lá na escola, esses dias ele estava lanchando, a professora me contando, e ele achou um pedaço de cebola na comida dele, na hora ele parou, não comeu mais. Então como que eu vou deixar ele em outro lugar se as pessoas não sabem o que ele come, não sabem o que ele, né, quando ele quer água, quando ele quer ir no banheiro, né? Então os cuidados são constantes com ele, né? Ele não pode andar na rua sozinho, porque ele não tem noção nenhuma do perigo, ele não sabe quando uma pessoa pode fazer mal para ele, ele não sabe que um carro pode bater nele e machucar. Então, assim, eu fico igual uma galinha choca ao redor dele, cuidando, né? Porque ele é uma criança especial, assim, ele não tem maldade de... uma criança bate nele, por exemplo, ele chora e ele não revida, porque ele não sabe o que é. Então eu sempre fico em cima, às vezes ele quer brincar, ele pula na criança, ele não tem muita noção da força dele, daí outro empurra, e outro quer bater, e aí eu tenho que ficar em cima, porque ele não sabe se defender, né? Então, assim, tem que cuidar dele. A Ellen já se defende, por exemplo, com 2 aninhos. Se ele vai lá e toma o brinquedo dela, porque eles, coisa de irmão, eles disputam muitos brinquedos, se ela vai lá e toma o brinquedo, ela vai lá e dá um tapa nele. E ele não. Né? Então, assim, é bem difícil, né? Ficar o tempo todo cuidando dele. Tá certo, pastora, tá certo. Pastora Mariane, a senhora já mencionou um pouco a respeito do desenvolvimento do Eliel, mas eu vou perguntar novamente a respeito disso, até para que quem for assistir entenda que é possível, né, a criança diagnosticada com autismo, a condição do autismo, né, se desenvolver através do tratamento adequado. Como está o desenvolvimento do Eliel? Hoje, ele está indo muito bem. Até essa semana, a fonoaudióloga, uma das fonoaudiólogas que atende ele, falou: Mara, ele está tão bem que a gente às vezes não percebe o autismo nele. Que ele tá indo super bem. Eu fiquei muito feliz com aquilo, né? Fiquei bem tranquila com aquilo. Vai cortar. E eu fiquei bem tranquila, fiquei bem feliz, né? Porque é o que a gente luta todos os dias por isso, né? E ele já tá falando, né? Ele fala comigo, ele só não sabe me contar, né? Por exemplo, ele o que você fez na escola hoje? Todos os dias eu pergunto, ele não me fala, né? Eliel, o que você brincou hoje lá no tio Lucas? Que é o psicólogo, ele não me conta nada. Então, se eu deixo, por exemplo, ele na casa de um estranho e alguém faz uma maldade para ele não vai me contar. Ele não sabe me contar. Então, por isso que às vezes a mãe fica em cima, né, cuidando, né? Então, assim, graças a Deus a gente tem um tratamento para ele, a gente correu atrás, a gente corre atrás, a gente conta com a ajuda de muita gente para nos ajudar a pagar esse tratamento, porque aqui na nossa região nós não temos, principalmente profissionais. Nós temos uma escassez de profissionais, por exemplo, em Guialopes nós temos uma fono, aqui em Jardim nós temos 2. Então é muito pouca gente para tanta criança, né? No meu grupo que eu tenho de mães, nós somos 80 mães entre Jardim e Guialopes. E é muita, imagina 3 fonos para 80 crianças, não tem como atender todas. Principalmente as condições financeiras de cada mãe, né? É muito caro o tratamento. E nós conseguimos, assim, se esforçando, correndo atrás, buscando, conseguindo com a ajuda de muita gente, mas tem gente que não consegue, né? E aí fica assim, conheço mães que já foram embora daqui para poder conseguir tratamento em Campo Grande, porque Campo Grande tem
locais de atendimento a autistas que é gratuito, que tem fono, tem TO. Então aqui a gente tem o tratamento, ele faz os atendimentos, graças a Deus ele consegue, mas a maioria das crianças não tem, e isso é muito triste. Tanto é, né, que a gente montou a nossa associação, que chama Te Acolher, e aí a gente se organizou e estamos se organizando e aí andando a passos para abrir talvez um lugar, uma clínica, para poder atender essas crianças. Quem quiser saber mais sobre essa associação, pastora, tem que procurar aonde? Pode me procurar, né? Eu sou presidente da associação hoje, né? Eu represento Bia Lopes de Jardim, mas eu tenho também as representantes aqui de Jardim, parceiras, amigas, mães que eu conhecia aí no autismo, né? Que eu não conhecia, pessoas que eu nem imaginava que existia e que por causa de um diagnóstico, né? A gente se uniu, a gente se conheceu, nos tornamos amigas e a gente se ajuda e dá conselho, desabafa, né? Então, o Te Acolher, principalmente hoje, é uma rede de apoio. Nós temos o nosso grupo que chega a mães lá e fala assim, aí agora, para onde que eu vou? Que médico que eu procuro? Então a gente pode orientar, apesar de a gente não ter os profissionais para atender, né? Já chegou na associação, vem aqui que a gente vai atender com fono, com TO, nós não temos. Mas a gente pode dar uma palavra de apoio, dizer assim, você não está sozinha, a gente passou pelo que você passou, a gente sabe o que você está sentindo. É isso que a gente está iniciando o nosso trabalho como uma associação, né? Nós já somos uma associação reconhecida nas 2 cidades como utilidade pública, nós vamos agora para o Estado, né? A Assembleia vai reconhecer, então a gente vai conseguir, se Deus quiser, aí mais para frente, né? Até ficar gravado, marcado, que lá para frente a gente vai ver e falar assim, a gente não tinha nada, mas hoje nós, quem sabe, ser um polo, né, de atendimento do autismo aqui em Jardim ou Bia Lopes. E nossa região está crescendo, com certeza vai precisar, pastora. Deus abençoe os planos da senhora aí. E, enquanto mãe, quais os principais desafios enfrentados pela senhora? Todos os dias a gente tem eu tenho enfrentado bastante coisa, porque a mãe é a que mais sente, né? O pai sente, é claro, a gente tem até uma brincadeira assim, de falar, eu amo ser mãe, mas tem dia que eu queria ser o pai, porque o pai sabe trabalhar, o pai fica fora, faz outras coisas, a mãe não, a mãe tá sempre ali, né, tá 24 horas, e sabe se o filho tá doente, ou essa noite, por exemplo, né, ele acordou chorando 3 vezes, e ele não fala por que ele tá chorando, o que tá sentindo, e eu falei pro meu esposo, alguma coisa tá errada. Não tá certo, alguma coisinha, dei um remedinho pra dor pra ele, não sabia se era uma dor de cabeça, o que é. Que é a parte que eu acho mais difícil do autismo, quando eles estão doentes, ele não fala o que ele tem, né? A gente tem que adivinhar, tem que, né? Infelizmente nós temos um caso em Bia Lopes, um autista que já era maior de idade, já grande, ele teve uma dor muito forte, aí quando veio a febre, que a família levou para o hospital, já era tarde, o apendicite estourou e infelizmente ele veio a óbito, porque ele não soube falar a dor dele. Então assim, a gente fica o tempo todo cuidando e pensando, né? Eu tô aqui, mas eu tô pensando que eu tenho que juntar dinheiro até dia 10, por exemplo, para me pagar as terapias dele, né? Então é o tempo todo a cabeça, a gente vai dormir, a gente não consegue dormir, porque fica pensando o que eu vou fazer para arrecadar um dinheiro, para me pagar, né, os atendimentos dele. Eu tenho que agora esse mês eu tenho que levar ele na psiquiatra, eu tenho que levar ele no neuro, porque a gente tem que fazer um acompanhamento a cada mês, 3, 4, já faz 6 meses que ele não vai, então a gente tem que ir esse mês, né, na doutora que atende ele. Então assim, a cabeça da mãe atípica nunca descansa, e a gente está sempre cansada. Eu acho a parte mais difícil, sabe, que esses dias, ontem, quarta-feira, não sei que dia hoje, quinta, foi ontem, né? Ontem eu coloquei ele dormir depois da ecoterapia, tinha um tempinho até a ecoterapia, né? E aí falei, vou sentar aqui, vou esperar ele dormir pra não fazer barulho pra ele. E eu apaguei completamente, sem perceber, sem querer dormir, sem falar assim, eu vou dormir um pouquinho, nem pensei. Apaguei. E então, assim, é a carga que a gente carrega, né? Que não só sou eu, mas todas as mães que eu conheço, que eu converso, né? Tá sempre cansada, exausta. Ser mãe é um grande desafio para a senhora, certeza que consegue ser maior ainda, né?
Pastor, como disse antes da gente começar a entrevista aqui nos bastidores, né? A pastora tem tanta coisa para falar que a gente podia gravar aí umas 2 entrevistas tranquilo. Uma só para falar da vida dela e outra só para falar sobre a questão da maternidade atípica, né? Hoje nós estamos tentando falar sobre as 2 coisas, quem sabe daqui a um tempo a gente volta aqui, fazer uma parte 2 dessa entrevista, já fica aqui o convite. O que a senhora poderia dizer para o nosso público, em especial para as mamães que, como a senhora, né, são mães de crianças diagnosticadas com autismo, o que a senhora poderia dizer para uma mãe que desconfia que o filho possua essa condição? Bom, para quem acha, né, está com alguma dúvida, que está com alguma, com aquela pontinha de dúvida, essa pontinha de dúvida você pode correr atrás dela, porque se a gente tem um pouquinho de dúvida, a gente precisa sanar ela. Eu fiquei com dúvidas por 6 meses, Daniel, porque eu ainda estava grávida da Ellen quando eu fui a primeira vez pedir fonoaudióloga para ele. E aí eu pedi fono e a fono já encaminhou para o psicólogo e o psicólogo já encaminhou para outro, só que eu ainda relutei, ainda fiquei assim, não, será? E foi 6 meses relutando, 6 meses que eu fiquei na dúvida. Então não fique na dúvida, vai atrás. Eu sei que aqui, né, na nossa região não temos neuro, não tem psiquiatra, mas temos em Dourados, tem Campo Grande, não é impossível, não são tão caras as consultas. Então vai atrás, mamãe, não deixa de correr atrás, principalmente porque é por eles, não é por mim, né? Eu sempre digo assim, não é porque pra mim, é por ele, então por ele eu corro atrás de tudo que precisar. Maravilha, pastora. Mamães, fiquem atentas e não percam tempo, Existem, né? Na verdade, né, só dar uma coisa que eu lembrei, que existem os marcos do desenvolvimento infantil. Se você pegar a caderneta de vacina do seu filho, lá atrás tem todos os marcos de desenvolvimento, não tem como você falar, não sabia, né? Tem lá, olha lá qual que é o marco. Toda criança tem seu tempo? Tem, mas existem tempos que precisam ser executados. Por exemplo, o marco de desenvolvimento até os 3 meses a criança precisa fazer algo, até os 6 meses a criança precisa fazer algo. Já saiu daquele marco, precisa procurar ajuda. Então, essa história de toda criança tem seu tempo é uma conversa que é perigosa, porque eu posso ir deixando o tempo rodar e rolar, e depois dos 7 anos fica bem difícil, né, o tratamento, porque existem, no cérebro da criança elas mudam muito, e aí a partir dos 7 anos depois fica difícil o tratamento. Então precisa correr atrás quanto antes possível e correr atrás dos marcos de desenvolvimento. Tá ótimo, pastor. Muito obrigado pela disposição da senhora em compartilhar esse assunto conosco aqui, tá? Pastora, muito obrigado por a senhora estar vindo aqui no estúdio do Pod-S, falar um pouquinho sobre maternidade atípica, né? Quais os desafios de uma mãe que possui um filho diagnosticado com autismo, né? Com certeza, para nós, uma grande satisfação em poder fazer essa entrevista aqui com esse alto conteúdo informativo, que tenho certeza aí que se a gente conseguir esclarecer a dúvida de uma mãe que nos assistir, já vai estar valendo a pena. Eu sempre parto desse princípio. Se a gente conseguir invadir uma casa, um cérebro, um coração, nosso trabalho já está valendo a pena. E em razão disso, eu quero agradecer a você, amigo seguidor, que sempre nos prestigia na caixinha de perguntas, né? Pastora Mariane, que teve muitas perguntas lá na caixinha, e ela vai estar respondendo agora para nós. Então, portanto, aqui o meu muito obrigado aqui, do Mike Fotógrafo, da Ana Joyce, de toda a equipe do Pod-S, pela sua participação, amigo seguidor, porque sem sua participação o nosso projeto não anda, não prospera, e nós temos prosperado. Graças a Deus o nosso projeto está crescendo. A senhora está preparada, pastora? Sim. Então tá bom, vamos começar aqui. Como você consegue conciliar casa, filhos, trabalho e igreja? A mulher tem um dom que é sobrenatural, não sou só eu, mas todas as mulheres que eu conheço. Minha mãe, por exemplo, é minha inspiração, que consegue conciliar tudo isso, sempre conseguiu, e ela é minha inspiração para isso. Então, assim, as mulheres são sensacionais, né? Então, eu consigo, na força
principalmente do Senhor, né? Todos os dias eu peço para Deus me dar forças. Eu também respeito muito as mulheres, em geral, sou filho de uma mãe solteira que nunca me deixou faltar nada e conciliava muita coisa também. Como que é o nome da mãe da senhora? Terezinha. Um abraço para a senhora, dona Terezinha. Acho que a senhora vai assistir, né? Então fica esse registro. Um abraço para a senhora, para a dona Terezinha, mãe da pastora Mariane. Hoje, qual é a mensagem que você deixaria para as famílias atípicas? Olha, sejam fortes e corajosos, né? A gente vai enfrentar muitos sistemas, pessoas, vamos enfrentar a escola, vamos enfrentar N situações, mas nós vamos conseguir, né? A gente precisa se unir, principalmente, né, as famílias atípicas estarem juntas, unidas, para que a gente possa vencer aí todas as dificuldades que o autismo traz na nossa vida. Eu sempre gosto de dizer assim, eu não queria que meu filho fosse autista. Eu não gosto de dizer essa frase, né? Eu não gosto que fale assim, você queria que seu filho fosse diferente? Eu falo, não, para mim ele é perfeito. Qualquer coisa que possa gerar no coraçãozinho dele um sentimento de que eu não sou amado, eu não queria ser assim, é algo que eu tiro da nossa vida. Ele é autista, eu amo ele desse jeito, ele é diferente, eu amo ele desse jeito. Então, vamos amar, cuidar dessas crianças, dizer assim, você é autista e eu te amo por isso. Perfeito, perfeito. Como é ser mãe de um menino autista? Como é ser mãe do Eliel? É desafiador e principalmente muito de milagres todos os dias. Eu tenho uma música que eu falo que é a música dele, fala que meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Então, assim, o Eliel, todos os dias que a gente recebe o milagre dele, eu lembro nele, Deus tem luz na escuridão para nós. E ele é um milagre todos os dias. Quando ele falou mamãe e papai pela primeira vez, foi muito mais feliz se fosse, por exemplo, quando a Ellen falou mamãe e papai, a gente ficou feliz, né? Mas do Eliel, sempre as vitórias dele são muito mais saborosas. Maravilha, pastor. Na sociedade, qual é a sua opinião sobre o acolhimento da inclusão? O Eliel, ele está sempre identificado, né, sobre autismo. Ele usa um crachazinho, né, que está mostrando o CID dele, dizendo que ele tem um tratamento prioritário, porque às vezes a gente chega em alguns lugares que a gente é bem recebido, que as pessoas, né, têm um espaço e tudo mais, mas existem lugares que nem sempre, né, a gente vai ser bem recebido, que talvez possa incomodar a criança, né? Tem gente que acha que incomoda. Na igreja, por exemplo, ele faz barulho, ele corre, ele abre porta, fecha a porta. E a igreja abraçou ele, né? Dessa forma que ele é. Então, assim, tem muito que melhorar ainda. Esses dias eu estava na fila da farmácia com ele identificado, a fila enorme, com baita de uma placa escrito fila prioritária, e as pessoas estavam nem aí. Então a gente ficou na fila, ficou esperando, é claro, ele é super tranquilo, ele ficou comigo. Mas assim, falta aquele olhar, né? Todo mundo via ele andando no crachá e ninguém fazia nada, ninguém deixou ele passar. As pessoas do mundo vivem numa velocidade, em alta velocidade, acelerada, esquecem, não conseguem parar para olhar um pouquinho fora do seu campo de visão, né? Essas duas próximas perguntas aqui a senhora já respondeu, mas assim, para que nós possamos prestigiar os nossos seguidores e também para que a senhora possa deixar isso registrado mais uma vez, né? Eu vou estar fazendo para a senhora. Qual foi a sua reação quando soube que o seu filho é autista? Como eu falei, né? Eu tive um sentimento de luto, principalmente, né? Caí dentro do buraco. E fiquei muito triste. Quando eu peguei o laudo dele, eu vim chorando de Dourados até Guia Lopes, né? Chorando sem parar, porque eu não sabia o que ia enfrentar pela frente. O preconceito das pessoas, eu não sabia se meu filho ia saber ir na escola, eu não sabia se meu filho ia desenvolver, eu não sabia se meu filho ia falar. Então, a reação foi triste, muito triste. Mas depois, né, a gente criou coragem e força para lutar por ele. Maravilha, pastora. Como percebeu que seu filho poderia ser autista? Percebi quando ele não atendia pelo nome, né? Eu falava Eliel, ele não me olhava, e porque ele nunca falou mamãe, papai, ele não falava. E
gostava de brincar muito sozinho, né? Gostava de ficar no cantinho dele, gostava muito de rodinhas, virava as motoquinhas e batia na rodinha e ficava só cuidando da rodinha. Então, esses sinais. A senhora falou que teve uma certa comparação com a segunda filha? Isso, tive, né? Porque ela é super pra frente, ela é uma menina muito esperta, muito inteligente, né? Então ela já fala, ela já conta, então é muito diferente, né? E como ele foi meu primeiro filho, né? Eu não sabia que tava alguma coisa, né, de errado até um ano e meio, mas conseguimos identificar. Como a senhora disse, acreditar que é só uma fase pode ser algo perigoso. Né? A senhora já mencionou um pouco também sobre isso, mas quais são os tratamentos que o Eliel faz para o autismo e consegue todo o suporte na região? Não temos suporte todo na região, né? O Eliel ele faz terapia ABA todos os dias, o Eliel faz ecoterapia toda terça, ele faz fono toda quarta, ele vai para a escola todos os dias, ele tem a professora de apoio dele, né? Ele tinha TO até pouquinho tempo atrás, a gente pretende voltar com ele na TO porque é importante. E na nossa região tem, mas é bem caro o tratamento. Certo, pastora. A senhora, né, você sente que ainda tem preconceito sobre o autismo do Eliel? Hoje em dia não. Hoje em dia, assim, principalmente entre a família, todo mundo já entende, já abraçou a causa, né? Assim, o meio que a gente está inserido já abraçou bastante. Não sei se ainda vamos encontrar, né, alguma situação, mas graças a Deus a conscientização está sendo 10. Maravilha. Essa aqui não é uma pergunta, é uma mensagem. Somente elogiar ela, uma ótima pastora e super mãe, me inspira como mãe. Obrigada. Uma seguidora muito querida nossa. Sobre a maternidade, a senhora tem apoio da família? Super, né? Tanto é que hoje o Eliel está doentinho e ele está com a minha mãe. Tem os avós paternos e os avós maternos, tem todos os avós aí que amam eles, cuidam deles, graças a Deus. Isso faz toda a diferença. Fico assim muito preocupada, fico sentida pelas mães que não têm rede de apoio, e rede de apoio é essencial, né? Para qualquer mãe, tanto atípica quanto não. E ele tem os dois casais de avós. Tem. Não falta amor para essa criança, né? A dona Eliane disse aqui um dia que ser avó como que ela falou? Você lembra? Que ser avó não é ser mãe duas vezes. Ser mãe com açúcar, né? Ser mãe com açúcar, dona Eliane. Dona Elaine, perdão, meu Deus do céu. Um abraço para a dona Elaine, se a senhora estiver assistindo aí, dona Elaine. Um abraço para a senhora, adorei conversar com a senhora aqui. Sobre a sua igreja, a senhora já respondeu essa também, mas prestigiando os seguidores. Sobre a sua igreja, qual ministério você é mais atuante? Eu sou mais atuante no Ministério Infantil, né? Que eu tenho minhas coordenadoras, eu gosto de trabalhar, eu gosto sempre de fazer algo diferente, o lúdico. As crianças nunca saem da igreja sem receber uma palavra, sem também serem alimentadas. Não só os pais recebem o alimento espiritual, como as crianças também. Positivo. Como que são o nome das suas coordenadoras? A minha coordenadora do M1 é a Enir e do M2 é a Altamira, são minhas companheiras. Legal, um abraço para a dona Enir e um abraço para a dona Altamira. Essa aqui a senhora já respondeu também, mas para a gente deixar bem explicadinho. Qual foi a sua reação quando descobriu o autismo do Eliel? Observação: amamos a senhora. Bom, a minha reação foi bem, acho que eu fiquei um mês bem triste, com um sentimento de luto, caí naquele buraco, saí de lá como uma leoa, né? Mas foi assim, tenso, não vou falar que recebi com alegria, porque não tem mãe que recebe um diagnóstico com alegria, né? Mas depois passou o luto e eu fui pra luta. Maravilha, pastora. Pastora, estamos indo aqui agora para a última pergunta. Quero mais uma vez agradecer aos seguidores do podcast e também aos amigos e seguidores da senhora, em especial, né, aos amigos e seguidores da pastora Mariana, que prestigiaram bastante nossa caixinha de perguntas, contribuíram bastante com o nosso projeto. Essa última pergunta, ela é um pouco parecida com a primeira. A primeira foi: como você consegue conciliar casa, filhos, trabalho e igreja? E essa última pergunta
Como conciliar ministério, família e a maternidade atípica? Eu achei super legal que são perguntas semelhantes, né? Mas com o vocabulário sinônimo, né? O sinônimo que é parecido, o vocabulário sinônimo, né? Como conciliar ministério, família e a maternidade atípica? Primeira coisa é que a gente está sempre juntos, os três, né? O ministério, a família e a igreja, o ministério, né? Minha família está no ministério comigo, então o que a gente faz junto, né? O principal para conciliar os três é eu levar meus filhos para a igreja comigo, né? Eles não ficam em casa, eles não ficam em ninguém, eles estão juntos, seja qual atividade for, eles estão lá. E aí a maternidade, eu cuido deles lá, eu sei que às vezes eu não consigo assistir o culto, às vezes eu não consigo ouvir tudo, mas eu estou lá, isso fortalece a minha fé, né? Então eles estão crescendo nesse caminho e eles vão permanecer nele, se depender de nós, né? Maravilha, pastora. Pastora, terminamos aqui as perguntas dos seguidores, tá? Estamos caminhando para a parte final da nossa entrevista. Quero mais uma vez agradecer pela senhora ter aceito o convite, se esforçado para estar aqui hoje, né? Entendo que houve todo um esforço na agenda da senhora, né? Dentro de todas as suas obrigações e responsabilidades para a senhora estar aqui hoje. Então, muito obrigado, tá? A gente vai passar por uma parte aqui, né, onde eu pergunto para a senhora a opinião sobre alguns temas, né? E a senhora pode responder ou com uma palavra, ou com uma expressão, ou com alguma frase que a senhora entender pertinente para o assunto, né? Eu sempre gosto de lembrar que que isso aqui aumentou um pouco, né, ao decorrer do projeto, mas são assim, são temas da vida que eu entendo como pilares de toda a vida, de todo ser humano, tá? Tirando a parte da rede social, que acho que ninguém precisa de rede social para viver, mas ela faz parte, né? Então ela está aqui presente. A senhora está preparada? Estou. Tá bom, vamos começar com certeza com o que é mais importante. Deus. Em primeiro lugar, ele é o primeiro, depois vem o resto. Vida. A vida, ela precisa ser, eu preciso vivê-la com intensidade, da forma certa, porque eu tenho que fazer as minhas escolhas certas para a minha vida ir bem. Então a vida é muito feita de escolhas e eu fiz muitas escolhas ruins já na minha vida e não deram certo. E hoje, depois dos meus filhos, do meu casamento, as minhas escolhas sempre eu penso em ser as melhores, para que a minha vida vá bem, a minha vida e a minha família. Maravilha. Sabe que, se eu falar isso sobre escolhas erradas, eu acredito, né? Todo ser humano, né? A gente está num eterno aprendizado, a gente erra de vez em quando, né? Esse dia eu estava conversando com um colega ali, ele me falou assim, o certo é você se confessar todo mês. Aí eu falei para ele, não, bacana, né? Porque até então eu tinha assim uma ideia de que seria uma obrigação se confessar pelo menos uma vez por ano. Aí ele me disse assim, não, o certo é se confessar todo mês. Aí eu tenho ele como uma pessoa tão de Deus, assim, uma pessoa tão boa pessoa, honesta, trabalhadora. Eu falei, mas será que ele arruma tanto pecado para confessar todo mês, né? Mas tudo bem, eu vou tentar colocar isso em prática. Família. Família vem depois do Senhor, né? Deus, família, é a base de tudo. Não, legal, isso eu concordo com a senhora. Se houve uma pessoa aí colocando depois de Deus o trabalho, né? E houve uma grande discussão que na verdade a família tem que vir depois de Deus, que é isso. Senão não vai fazer sentido, né? Vai chegar uma hora que a gente vai se perder pelo caminho. Educação. A educação ela é tão importante, principalmente na questão, vou falar na parte do autismo, porque quando eu coloquei o Elielzinho lá com 2 aninhos na creche, e a professora era pandemia, né? Porque eu gostaria até de enfatizar isso para os professores, era pandemia, e a professora passou um exercício, e toda a salinha dele é a mesma idade dele. Passou uma atividade lá no grupinho da sala, faça um áudio com o seu nomezinho, fale o seu nome para que seus coleguinhas conheçam você. E aquele dia, todas as crianças da sala mandaram, oi, meu nome por exemplo, é Manu. E aí o meu filho não sabia falar o nome dele. E eu mandei um áudio privado da professora. Eu falei, professora, o Eliel não sabe o nome dele. Ele não vai mandar a atividade porque ele não sabe. E aquilo lá me mexeu muito. Eu fiquei muito triste aquele dia. Não com ele,
mas porque ele não conseguir, né, não está no desenvolvimento que outras crianças estavam. Então a educação, ela pode ser talvez o princípio de um diagnóstico, né? Lá na escola a professora percebeu que a criança não está em desenvolvimento normal, com todo o carinho e amor que tem que falar, porque não é fácil para uma mãe ouvir, nenhuma aceita de primeira, né? Mas a educação ela pode partir de um diagnóstico de dentro de uma escola, então é muito importante, principalmente nas crianças especiais. Entendi. Trabalho. Trabalho vem depois da família, e a gente sempre gosta, assim, meu esposo trabalha bastante, trabalha o dia inteiro, né? E aí eu sempre digo que o trabalho vem depois, né? Chegou em casa, é a nossa família. Mas ele é muito importante, ele dignifica, é algo que eu quero voltar, né, no mercado de trabalho. Então é importante demais a pessoa estar ocupada, a cabeça ocupada, a mente sempre, né, produzindo algo. É extremamente importante o trabalho. Legal, trabalho na terra-plantação, né? Esporte, pastor. Esporte. O esporte, ele faz parte, né, de todos. Até essa semana meus pequenos estavam assistindo o jogo do Grêmio, todo mundo, a família inteira é gremista. E daí o Grêmio ganhou e a pequenininha feliz, comemorando o gol, e o Eliel também. Então assim, eu falei, eu não gosto de futebol, né, mas por eles estar felizes, curtindo com o pai deles aquele momento, né, vamos curtir o momento também, né. Então assim, é importante o esporte também na família para trazer essa interação, trazer essa alegria dentro de casa. Eu vejo o esporte como algo bastante democrático, né? Tipo, as crianças vibrando ali, né? Então, estão curtindo o momento ali, né? Dinheiro, pastor. Dinheiro não traz a felicidade, não traz, né? Tem muita gente que se ilude com o dinheiro fácil, a gente está num momento aí que muita gente vê na internet a Virgínia ganhando milhões e acha que eu vou fazer um vídeo e vou ganhar milhões também igual a Virgínia. Não é assim, né? O dinheiro, eu sei porque, pra mim, depois que eu tive meus filhos, ele mudou o sentido do porquê eu ter dinheiro, né? Depois do Eliel, né? O meu dinheiro vai tudo pra ele, vai pra pagar as terapias dele. Se dá, eu arrumo meu cabelo, se dá, eu faço uma unha, se dá. Mas não é, eu não vou morrer, não vou acabar minha vida porque eu não tenho dinheiro, né? Se eu tenho minha saúde, se eu tenho minha família, se a gente tem a casa para morar, nossa comida, o resto a gente que vinha é lucro. Então, assim, o dinheiro não traz a felicidade. Claro que faz parte das coisas da vida, é importante ter, faz parte, mas não é tudo, né? A gente precisa ser feliz com as coisas simples, principalmente. Principalmente. Redes sociais. É uma ferramenta, né? Para mim é uma ferramenta, eu gosto bastante, principalmente quando eu exponho uma rotina do Eliel, muitas mães vêm no privado, vêm lá nos stories, comentam, mas como que é isso, como que é aquilo, e para mim é muito importante. Eu gosto. Claro que eu não gosto de expor tudo que a gente faz, não exponho, por exemplo, um dia difícil, tudo isso, né? Mas a gente usa como uma ferramenta para alcançar muitas vidas, sim. É importante, sim. Né? Tem a parte positiva, né? Conselho que gostaria de ter recebido anos atrás. Eu recebi esse conselho anos atrás e eu não ouvi. Que meu pai sempre me dizia, minha mãe, que tudo que é demais, ele não é bom. Aquilo que é em excesso esconde uma falta. Então, assim, às vezes tinha amigos demais, tinha pessoas demais dentro da minha casa, eu tinha intimidade demais com outras pessoas que se diziam amigas, e eu, assim, tive muitas decepções por isso. Então, eu ouvi esse conselho e eu não ouvi. Né? Eu ouvi, mas não ouvi o que me disseram, né? E eu me deixei levar por algumas amizades e eu não queria ter sofrido tudo isso, né? Então, o conselho que eu sempre falo para os jovens que frequentam a minha casa, né? Cuidado com as pessoas, cuidado com os amigos, nem tudo que parece então tudo que é excesso esconde uma falta, tanto dá para encher uma falta de uma forma errada, mas aprendi, graças a Deus aprendi, e hoje levo outra vida depois dos aprendizados. Maravilha, a vida é um eterno aprendizado, né, pastor? É importante a gente tirar lições e colocá-las em prática, né? Pastor, chegamos ao final da nossa entrevista. Olha, muito obrigado por ter aceito nosso convite.
Queria dizer também que o nome da senhora, ele foi o primeiro a ser lembrado pela nossa equipe do podcast, pelo Mike, fotógrafo, pela Ana Joyce, na primeira reunião que eu tive com eles, propondo a ideia, olha Mike, pensei, né, em montar um programa de entrevista, né, convidando umas pessoas que eu acho que tem uma história legal para contar, aí se você puder entrar com a questão da filmagem, né, aí ele, na época ele me disse, não precisava de um editor de vídeo para a gente ver a questão do áudio, como nós vamos fazer, aí né, eles já falaram, nós temos uma pessoa muito legal, que é a pastora Maria, né? Já vou mandar mensagem para ela aqui. Eu falei, não, mas calma, vamos amadurecer o projeto. Ela, não, já vamos combinar com ela. Aí a senhora, desde então, acho que a gente até trocou umas palavras naquele dia, a senhora, desde então, a senhora sempre se colocou à disposição de estar participando aqui conosco. Então, me desculpe se atrasou um pouco, mas é um projeto que é algo novo para nós, é algo que nós fazemos como voluntário. Eu tenho o meu trabalho, o Mike tem o trabalho dele, entendo que é um esforço muito grande da parte do Mike para ele estar aqui presente nas gravações, mas ele vem de muito boa vontade, assim como a senhora veio com muita boa vontade. Pastor Heitor, mais uma vez o convite para o senhor sentar aqui nessa cadeira e contar e compartilhar um pouco da história do senhor, para que a gente possa ir através... Tem história, né, pastor? Para que a gente possa, através de pessoas próximas, inspirar pessoas próximas, né? Porque nós atingimos um público local e é bacana contar a história de pessoas daqui, para essas pessoas daqui, para que elas entendam sempre que é possível a gente ter uma vida boa e, se precisar, transformar e quebrar qualquer corrente, qualquer amarra que nos amarra no passado, né, pastor? A gente sabe que nem todo mundo tem a oportunidade de ter uma família bem estruturada, como vocês tiveram, como o senhor pôde dar educação para os seus filhos, né? E hoje, a pastora Mariane, esse exemplo de mãe, que agora tem a sua história registrada aqui pelo podcast. Pastora, muito obrigado por ter vindo. A senhora fica à vontade para dizer quais são suas redes sociais, onde a senhora pode ser encontrada, e também fazer um agradecimento ao nosso público. Queria agradecer a todos, né, que mandaram uma mensagem, deixaram uma palavrinha lá de apoio, de incentivo. Isso faz toda a diferença no dia a dia de uma mãe. Agradecer o Yuri, né, o Mike, a Ana, porque me chamaram. Confesso que eu sou tímida, não parece, mas eu sou, tá? Nervosa para esse dia, mas muito feliz, porque quando fala para mim falar de Deus, para mim falar, né, da nossa vida com Deus, para falar da maternidade, para mim é maravilhoso e eu nunca digo não quando o assunto é esse, né? Já fui em várias escolas escolares, fui em vários lugares, já fui no frigorífico da palestra, então assim, gosto bastante de falar desse tema. Então, me sigam nas redes sociais, né? Mariane Nagel _, Facebook, Instagram, se precisar do meu WhatsApp também pode deixar disponível aqui para mim poder atender, né, as mães que estiverem com uma dúvida, qualquer pergunta sobre autismo, contatos de médico, eu posso ajudar. Né? Eu estou à disposição, gosto muito de ajudar as pessoas, ajudo famílias, o que a gente pode mexer e trabalhar para poder ajudar as pessoas, a gente faz. Então, muito obrigada mesmo, né? Que seja, que possa ter muitas visualizações aí, que possa vir muitos projetos, né? Com certeza isso é um chamado de Deus também sobre a sua vida, né? E hoje não deixa de ser, né? O ex-me aqui do Senhor não é somente pegar um microfone e ir lá pregar, não é. Talvez um trabalho de formiguinha, de fazer uma visita, de fazer um trabalho como você está fazendo. Ele é um chamado de Deus também. Né? Então, muito obrigada por ter atendido esse chamado. Né? Deus falou no seu coração e você falou eis-me aqui. Isso é uma bênção. Muito obrigado, pastor. Chegamos ao final. Muito obrigado a você, nosso seguidor no Instagram. Muito obrigado a você que vai assistir esse vídeo no YouTube. Muito obrigado a Deus, né, sem dúvida, por permitir estarmos aqui hoje, nesta agradável manhã de quinta-feira. Muito obrigado ao Mike Fotógrafo, a Ana Joyce Alvarenga, a equipe do podcast. E não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal do YouTube para que você possa acompanhar os próximos vídeos, e também nos siga no Instagram, no @podcast do Sudoeste. Muito obrigado, amigo seguidor. Deixando agora uma frase para encerrar: o tempo é o melhor autor, sempre encontra um final perfeito. Charles Chaplin. Valeu, um abraço.